Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atrito, que é um dos conteúdos que vem, né, logo em sequência a forças. A gente está tratando até então, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre força de atrito. Bom, força de atrito nada mais, nada menos que uma força que acontece que geralmente a gente acaba desprezando, tá? Mas é uma força super importante, tá? Na física. Bom, suponha que você tem aqui, né, uma superfície e aqui você tem um bloquinho. Se você der um zoom aqui, onde você tem a superfície e a superfície de apoio, né, e esse bloquinho, vamos supor que agora eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou fazer um zoomzão aqui. O que eu vou enxergar nesse nessa parte? Eu vou enxergar isso aqui, ó. Eu vou ter a minha superfície. E aí, aliás, a minha superfície ela não vai ser perfeita, né? Ela vai ter algumas ranhuras aqui. Então, o que vai acontecer com o meu objeto, né? Ele vai ficar preso a essas ranhuras que tem, tá? Isso independente se você tenta polir a superfície, dificilmente você não vai ter um atrito entre a sua superfície e o seu objeto, tá? E o seu bloquinho. Bom, essa força, que a gente chama então uma força de oposição, é uma força de oposição. Essa força a gente chama de força de atrito, tá bom? Essa aqui é conhecida como força de atrito. Essa força é uma força super importante. Por quê? Porque só com ela a gente consegue andar. Sim, exatamente. Só por conta dela a gente consegue andar. Quando a gente coloca o nosso pé no chão, a gente empurra o chão para trás. Se a gente empurra o chão para trás, a força de atrito vai fazer uma força de oposição a essa força que a gente faz para trás. Logo a gente vai para frente. Então, ela é super importante no contexto, né? Em todo o contexto físico que a gente estuda, tá bom? E essa força de atrito, ela tem dois tipos. Ela tem uma força que a gente chama de força. Vou ignorar a palavra força, tá? Eu vou usar só o termo de atrito, que aí eu suponho que vocês já sabem que eu estou falando de força, tá? O atrito estático e, e o atrito dinâmico, tá bom? Bom, eu tenho um atrito estático e um atrito dinâmico. Qual que é a diferença entre eles? É uma diferença bem um pouco sutil, mas vamos, né, é importante que a gente tenha essa noção. Cara, o atrito estático, bom, eu ainda não falei isso, mas eu vou falar eventualmente quando a gente começar a falar sobre equilíbrio de corpos, mas estático tem a ver com coisas paradas, tá? E a palavra dinâmico tem a ver com coisas em movimento. Então, se eu estou falando de um atrito estático, eu estou essencialmente falando de um atrito que ele não causa movimentação no seu corpo, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma superfície, tem um bloquinho, e aí eu estou fazendo uma força para nessa direção, nesse bloquinho, uma força F. E aí aqui eu vou ter o atrito também, tá? Nesse cantinho que eu vou ter o atrito. E obrigatoriamente eu vou ter uma força contrária que eu vou chamar de força de atrito, tá? Essa força contrária, ela... Deixa eu até fazer de uma corzinha diferente, da mesma cor que eu estou fazendo aqui, né? Ela vai ser uma força
que vai impossibilitar o movimento do meu bloquinho. Então ele vai permanecer parado, tá? Sabe, você pode pegar qualquer coisa que tem aí na sua mesa. Por exemplo, a garrafinha de água. Se você empurrar ela bem devagarzinho, você vai ver que o objeto ele tende a ficar parado. Se ele tende a ficar parado, é porque o atrito estático, e aqui eu vou colocar força de atrito estático, ele vai fazer com que esse objeto ele fique parado, mesmo você dando força para ele, tá bom? Então isso aqui vai acabar acontecendo. Sem movimento, né? O objeto ele tende a ficar parado. E aí uma coisa interessante também que é o seguinte, né? A gente fala que vai ter esse atrito estático, né? Você vai aumentando a força, ele continua parado, e aí ele começa a movimentar quando esse atrito estático para de agir, que a gente diz que é a iminência do movimento, né? Existe uma força máxima até que essa força de atrito ela é máxima, depois ela para, tá bom? E para a gente calcular essa força de atrito, então essa força de atrito estático, 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 opa, tô fazendo besteira. Estático, ele é o quê? Ele é a força, ele é um coeficiente de atrito estático vezes uma normal. O que quer dizer esse coeficiente de atrito? O que ele representa para a gente fisicamente? Quer dizer que cada superfície, tá? Cada superfície cada superfície ela vai ter um coeficiente de atrito diferente. Então, por exemplo, se eu tenho gelo, ele é escorregadio, mas ele tem um coeficiente de atrito. Vai ter um coeficiente de atrito mais baixo, mas vai ter. Uma mesa, mesma coisa. Um asfalto vai ter um outro coeficiente de atrito. Então, cada superfície vai ter um coeficiente de atrito estático diferente. E esse N aqui é a minha força. Bom, deixa eu anotar isso aqui, né? Que é importante. Então, isso aqui é o meu coeficiente de atrito estático. E esse aqui é a minha força normal. Tá? Minha força normal. Então eu vou usar a força normal aqui, essencialmente, para poder encontrar quem é a minha força de atrito, tá bom? Só que é super importante para que a gente consiga entender sobre coeficiente de atrito, tá bom? Outro coeficiente de atrito que a gente tem é um coeficiente de atrito chamado esse coeficiente de atrito dinâmico. O que o dinâmico fala pra gente? Ele diz o seguinte: se eu tenho uma superfície e esse bloquinho, né, esse bloquinho que eu tô fazendo, se esse bloquinho está em movimento, então ele está em movimento. Estou dando a minha força para cá, força F, né? E eu tenho aqui um coeficiente de atrito que tem a ver com a movimentação desse objeto, que a gente chama de força de atrito dinâmico. Tá? Coeficiente de atrito dinâmico. Ou seja, se eu estiver movimentando isso aqui, a própria superfície vai gerar um atrito entre o objeto que está se movimentando e a superfície, tá bom? E como que a gente interpreta como que a gente calcula esse coeficiente? Da mesma forma que a gente calculou o anterior, tá? Então, a força de atrito dinâmico vai ser o quê? Vai ser um coeficiente
de atrito dinâmico vezes a normal, tá? Isso aqui também vai depender da superfície. Então, esse coeficiente de atrito dinâmico também depende de uma superfície, tá? E aqui continua sendo a nossa força normal. Então, aqui ainda é a força normal. Tá bom? Então, essa força aqui, ela é importante, tá? Ela tem essas duas dinâmicas, né? Essas duas formas de a gente poder interpretar a força de atrito, tá bom? Como que a gente pode unir as duas? Bom, de uma forma bem simples. Vamos supor que eu tenho aqui um plano cartesiano, tá? Vamos supor aqui que eu tenho um plano cartesiano, tá bom? E aí, esse plano cartesiano, deixa eu só deixar com esses dois eixos aqui, que eu acho que vai ficar um pouco melhor a gente poder enxergar, tá? Então, eu vou trazer isso aqui para cá, vou subir isso aqui um pouquinho. E aí, o que acontece? No eixo X, eu vou ter a minha força F, eu vou ter a minha força F, e aqui eu vou ter a minha força de atrito, no eixo Y, tá bom? Como que vai funcionar? Então, primeiro, eu vou ter a minha força estática agindo. Então, eu vou ter esse coeficiente. E coisa importante, tá? Eu não tenho coeficiente linear nele. Então, ela começa do zero mesmo, tá? Então, eu vou ter essa forcinha aqui. Eu vou ter essa força. Até um determinado valor máximo. Tá? Até um determinado valor máximo. Esse valor máximo, ele representa o que pra gente? Ele representa uma força a força de atrito estática máxima. Então, ele é como se fosse uma força de atrito estática máxima. Nossa, aqui vai ficar ruim. Deixa eu... Tem uma grossurinha um pouco menor, talvez? Tem. Força de atrito estática máxima. Tá? Então ele vai até aqui. E aí depois, o que acontece? Essa força ela vai cair. E aí eu vou ter uma força... eu vou ter uma força que é a força dinâmica. A força dinâmica, ela vai começar aqui, ó. Vai ser essa força aqui, tá bom? Deixa eu só trocar aqui a cor. Que a gente tá usando um azul... Eu acho que a gente tá usando o... Eu acho que eu troquei as cores aqui, né? Eu troquei as cores aqui. Deixa eu só mudar aqui as cores. Então, isso aqui vai ser azul. E isso aqui também vai ser azul. Bom, e aqui eu vou ter, então, o coeficiente de atrito... E aqui eu vou ter a minha força nesse ponto aqui, né? Eu vou ter a minha força de atrito máxima dinâmica, tá? Então, vamos ter aqui, ó, força de atrito. Então, vou ter aqui a minha força de atrito dinâmica máxima, tá bom? Então, vocês conseguem ver que a força de atrito dinâmica ela é menor do que a força estática. Logo, e como as duas fórmulas são iguais, só dependem da força normal, então, obrigatoriamente aqui, o que vai acontecer para isso acontecer? Eu vou ter que o coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, tá bom? Além disso, vocês também conseguem enxergar
bom, que eu não escrevi, mas eu vou colocar aqui agora. Ó, a partir desse momento, tá? E aqui meu desenho acho que ficou um pouquinho ruim. Tem que jogar isso aqui um pouquinho para frente. Bom, aqui. E esse daqui eu trago um pouquinho para cá. Bom, pronto, melhorou. A partir desse momento aqui, eu vou ter o meu início do movimento. Tá bom? Então, ó, consegue ver aqui que eu tenho, a partir desse momento, o início do meu movimento. Então, eu só vou ter força de atrito estático quando o objeto estiver parado. A partir de quando se movimentar, vai ser só atrito dinâmico, tá bom? E essa força, ela é super importante, que a gente pode combinar muita coisa quando a gente trabalha com com dinâmica de blocos, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o meu plano inclinado. Lembra lá do plano inclinado? Da última aula? Ou da penúltima? Não lembro. Vocês lembram lá que eu tinha aqui a força peso, né? Apontando para baixo. Aí eu tinha aqui uma força PY, perdão. E eu tinha aqui uma força PX, né? Aqui é o ângulo θ. Opa, aqui é o ângulo θ. E aqui esse ângulo também era θ. E aí, lembra que, bom, aí a força PX, né, ela tá apontando nessa direção, tá apontando para baixo. E aí o que eu vou ter? O que é legal aqui, ó? Eu tenho uma força que é do meu plano. Essa força do meu plano eu chamo de força normal. Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que a minha força normal, ela vai ser igual à minha força peso na direção Y. Logo, quando eu estiver calculando, por exemplo, num caso de um plano inclinado, né? Se eu estiver calculando, por exemplo, a força de atrito, eu vou usar o quê? Eu vou usar o coeficiente, que aí depende, né? Se é dinâmico ou estático, mas eu vou colocar só o μ por enquanto, vezes a minha força normal. Só que nesse caso aqui, quem que é a força normal? É PY. E PY o que ele é? É cosseno. Então a minha força de atrito, ele vai acabar sendo o coeficiente μ vezes P vezes o cosseno do ângulo θ. E aí essa força aqui, ela vai estar o quê? Ela vai estar contra, né, o meu movimento. Ela vai estar aqui nessa direção, ó, vindo para cá. Já que o meu objeto ele quer vir para essa direção. Então, para eu saber, nesse caso aqui, por exemplo, qual que é a direção de movimentação do meu corpo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Px menos a força de atrito, né? É igual a massa vezes a aceleração. Aí eu sei quem que é Px, que Px é seno, força de atrito eu calculei aqui já, e eu consigo calcular a aceleração do meu corpo, porque todo o resto eu já tenho, tá bom? Então eu consigo aplicar isso aqui em todos os casos. Então todos os casos que eu tiver algum tipo de movimentação, eu posso, eventualmente, se for desconsiderado o atrito, eu não vou ter isso. Mas se o atrito for considerado, eu faço dessa forma. Beleza? Bom, então é isso. Eu vou parar por aqui com a força de atrito. Eu não vou falar mais sobre ela. E agora, na próxima aula, eu vou falar de um assunto novo. Eu não vou falar mais sobre dinâmica. Aliás, eu vou falar um pouquinho sobre dinâmica, mas vai ser bem no finalzinho da aula. Então, espero que vocês vejam aí quantas coisas a gente consegue fazer utilizando forças, as leis de Newton, né? E aqui eu estou falando só de algumas aplicações de dinâmica, tá? Mas a gente pode usar para muitas e muitas e muitas coisas. Então, vou parar por aqui. Eu só vou deixar aqui a tela inteira, tá? Só para vocês poderem ver o que a gente escreveu, tá bom? Acho que eu vou tentar começar a fazer isso aqui no final da aula, para vocês poderem anotar isso aí e não ficarem muito perdidos, tá bom? Então agora sim, até mais.